Debaterem aqui, porque Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, denuncia que rádios, principalmente do Nordeste, estão privilegiando a veiculação de programas eleitorais de Lula e deixando de transmitir grande quantidade de programas eleitorais da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então, confira agora a fala do ministro em coletiva de imprensa concedida em Brasília há pouco. Acompanhe. Contratamos uma auditoria. Eu hoje à tarde fui entregar informalmente para o presidente do TSE. O nosso advogado já entrou com o primeiro pedido no TSE. E pasmem a vocês agora, que ficaram impressionados com o número de 118 sessões de rádio, a menos do segundo turno. Eu quero dizer a vocês que após as auditorias que foram feitas no Brasil inteiro dos últimos 15 dias, que nós protocolamos no TSE hoje, que era o número de manhã apenas na região Nordeste, de uma semana, hoje foi protocolado de manhã de 7 a 14. E agora já estamos com as datas de 7 a 21. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos no Brasil 154.085 sessões de rádio. Pois é, tem uma informação que nós, inclusive, compartilhamos há pouco no jornal Jovem Pan, que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou que a Coligação pelo Bem do Brasil apresente os documentos que comprovem essas acusações de suposta fraude eleitoral envolvendo as inserções de rádio do presidente Jair Bolsonaro em até 24 horas. Agora, Felipe Monteiro, se essas denúncias forem verdadeiras, trata-se de um caso gravíssimo, né? 154 mil propagandas a menos do que o adversário. Isso teria um impacto substancial na campanha de Jair Bolsonaro na região Nordeste, né? Não, perfeito, perfeito. Se esses fatos aí que foram levantados pelo Faria realmente se confirmar, é um absurdo, né? Faz parte do processo eleitoral, ainda mais no segundo turno, em que há tempo igualitário dos dois candidatos, o equilíbrio, né, da propaganda, o equilíbrio informacional. Se de fato houver esse desequilíbrio, né, por conta de não veicular propaganda da coligação do Bolsonaro, é um absurdo, tem que ser rechaçado, não é? Tem que tentar arrumar uma forma de compensar esse tempo, não sei como, não sei de que forma, mas é algo que realmente se confirmar, será um dano, na minha opinião, até irreparável, né, no caso, né? E tem que ser rechaçado, tem que ser confirmado. Agora, a coligação do Bolsonaro e vários bolsonaristas adoram levantar suspeitas sobre tudo. Uma das suspeitas foram as urnas eletrônicas, né? Que até agora ninguém mostrou nenhum tipo de prova concreta. Eu queria esperar, o Alexandre de Moraes concedeu o prazo de 24 horas para a coligação apresentar as provas reais, né? Então eu gostaria de esperar para ver se realmente há essas provas. Se houver prova, é algo que realmente tem que ser consertado antes das eleições. Pois é, Marco Antônio Costa tem uma informação adicional nessa resposta, nesse parecer do ministro Alexandre de Moraes, porque ele considerou grave o fato de a coligação apresentar uma suposta fraude eleitoral sem apresentar uma base documental. De acordo com o presidente do TSE, se for constatada motivação de tumultuar o pleito, as acusações podem caracterizar crime eleitoral por parte dos autores. Que leitura você faz desse caso, hein, Marco? A leitura que eu faço é que, infelizmente, a gente tem um Tribunal Superior Eleitoral que está contaminado por uma agenda político-partidária. Isso daí é preocupante, isso mostra que essa tendência de perseguir pessoas de caráter aí conservador, pessoas que criticam a Suprema Corte, pessoas que criticam os ministros da Suprema Corte, é algo que a gente nunca viu antes na história do nosso país. O nível de censura chegou a um ponto que o Poder Judiciário se transformou no órgão mais autoritário da história do Brasil.
E é realmente preocupante. Existem duas auditorias, né, 12 empresas de auditorias que foram contratadas para levantar esses dados, para fazer essa apuração. A segunda empresa de auditoria fez a auditagem da primeira empresa contratada, que fez os levantamentos, inclusive, e os relatórios provavelmente já devem ter sido protocolados. Eu enxergo que o compromisso do magistrado não tem que ser com a parte que está pedindo a apuração, que está pedindo o levantamento das informações que já foram objeto de auditoria, ameaçando-a de cometimento de crime, falando, olha, veja, se você cometer algum crime eleitoral... É isso, Marco Antônio Costa, estamos conversando aqui nessa edição especial do O desenrolar das eleições, esse é o ponto. Fico impressionado que não é o que o Felipe defendeu, que é o ponto correto. Perfeito. Agora, Felipe, você, claro, acompanha muito a política e também os desdobramentos das decisões do TSE. Agora, qual é o potencial desse episódio, caso ele seja comprovado por meio desses relatórios e boletins que serão apresentados pela campanha de Jair Bolsonaro, de interferir, inclusive, no andamento das eleições? O segundo turno irá ocorrer no próximo domingo. Agora, ele precisa apresentar para o TSE em até 24 horas. Dependendo do resultado, dependendo da análise do TSE, essas inserções terão de ser devolvidas para a campanha de Jair Bolsonaro, né? Sim, terão que ser devolvidas. Eu gostaria de esperar para ver realmente se, de fato, houve algum tipo de fraude em relação à propaganda da coligação do Bolsonaro, porque uma campanha eleitoral, para vocês entenderem, é uma campanha bem combativa, né? Todo mundo está todo tempo contando prazo, contando o tempo da propaganda, tem representantes legais em todos os estados. Eu realmente acho difícil isso ter acontecido, mas se acontecer, é um problema, não é? E como tudo no Brasil, isso que é a parte trágica, né? A eleição no Brasil, a data, ela é constitucionalizada, né? Para quem não sabe, o primeiro turno acontece no primeiro domingo de outubro e o segundo turno acontece no último domingo de outubro. Ou seja, não dá para alterar a data do segundo turno sem ter uma emenda constitucional, né? Ou seja, se porventura verificar que houve realmente a não vinculação da propaganda do Bolsonaro, vai ter que dar esse tempo. Vamos continuar aqui debatendo. Né? Eu vou acompanhar, porque o Marco Antônio vai querer também subir o tom. Eu vou monitorar esse bate-papo, essa discussão aqui no Opinião. Agradeço demais a participação dos telespectadores e ouvintes e internautas. Até a próxima, gente. Fique com o Headline News. Tchau, tchau.